lá, deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje. Ela que é nutricionista, formada desde 2007, com especialização em nutrição estética e esportiva. É perita em programação neurolinguística, PNL, aplica técnicas integradas para promover saúde, bem-estar e mudança de hábitos com foco e consciência. Tem atuação direcionada para obesidade e emagrecimento clínico, preparo e acompanhamento para cirurgias bariátricas, performance esportiva e composição corporal. Tem atendimento individualizado com estratégias personalizadas que unem ciência, comportamento e resultados sustentáveis. Então, seja bem-vinda, Carla Zanin, nossa Nutri, que vai falar hoje para nós. Obrigada, boa noite, meninas, né? Boa noite. A Sheila me convidou para fazer essa breve conversa aqui com vocês, mas o tema é bastante amplo, né? Bastante amplo. Então, assim, cada itemzinho que eu vou pincelar aqui para vocês, na verdade, daria uma conversa para um dia todo, talvez até mais. Então, a ideia é que vocês possam abrir um pouquinho a consciência para esse assunto e que vocês tenham, né, ali o interesse para que a gente possa ir trocando ideias, trocando experiências e trocando dúvidas, né, e por que não? Não é porque eu sou a profissional da área nesse sentido que eu não possa aprender com vocês, ao contrário, né, a gente sempre está aprendendo. Então, a Sheila já me apresentou, mas eu gostaria de falar um pouquinho só sobre o que eu gosto de fazer, né, o porquê que eu trabalho com essa área, para que vocês entendam mais ou menos a minha linha de raciocínio, de pensamento, de metodologia de trabalho. Então, como ela falou ali, já tem um bom tempo aí de trabalho, né, na área, e o porquê que eu escolhi trabalhar com emagrecimento, com obesidade em si. Porque é algo que eu vejo que é uma dor muito comum, e eu acho que todas as famílias têm, se não a própria pessoa, alguém da família que sofre com obesidade. E a gente tem que entender que muitas vezes esse sofrer não é o sofrer estético, né? Simplesmente estético da coisa. Por exemplo, assim, eu não consigo comprar roupa XYZ de tamanho, eu me acho feia, eu me acho acima do peso. Não é só isso. A gente também não pode tirar a dor da pessoa que sofre nesse sentido, porque a autoestima, ela é afetada completamente quando a gente vai, por exemplo, vestir uma roupa e a gente não consegue comprar, ou a gente coloca a roupa e fica feio, porque a gente vê que uma sobrinha ali, uma gordurinha aparecendo, então a autoestima também tem que ser valorizada. Mas, além disso, né, a gente tem congestões clínicas importantes, onde as pessoas não conseguem fazer coisas mínimas que nós fazemos diariamente, como, por exemplo, brincar com o filho, dar atenção para o filho, caminhar, correr, coisas básicas, né, do dia a dia. Eu, como Nutri, né, recebo diariamente queixas nesse sentido, e as pessoas falam assim muitas vezes, mas eu perdi só 1 quilo. Mas 1 quilo é muito pouco no mês. E eu sempre chamo atenção para que a pessoa olhe para o outro lado. E se você não tivesse perdido, né, eliminado esse 1 quilo e tivesse aumentado esse 1 quilo? Ao longo prazo ali, em 1 ano, né, 1 quilo por mês, em 1 ano são 12 quilos, então é bastante. Então, a gente precisa aprender também a valorizar o que a gente consegue, né, e através da minha profissão eu consigo trabalhar com muitas mulheres, atendo homens também, mas o foco maior está nas mulheres, né, porque acho que gera uma maior conexão, uma maior empatia, e a gente se entende, e aí eu acho que a coisa flui melhor, tá? Então, eu fiz aqui alguns slides, eu quero compartilhar com vocês, vamos lá, né? Basicamente, quem sou eu, então, né? Aquela pessoinha que vai ajudar as mulheradas aí a poder chegar no peso ideal, mas não aquele peso ideal somente pensando na estética, aquele peso ideal que vai trazer com que você seja transformada, para que você, de fato, entenda a tua relação com a comida, o que você tem que fazer para chegar lá e como você vai manter isso, né? Mais importante do que somente chegar lá é manter aquilo que você conquistou, né? Pode passar um pouquinho. Então, por que eu acabei trazendo esse tema, né, de a gente falar em emagrecimento sem neura? Justamente porque o que a gente vê dentro da sociedade é um padrão que, de fato, é um padrão que, basicamente, a gente não consegue alcançar, né? Se a gente olhar para a rede social, hoje a gente vê lá, a gente fica olhando a blogueira, a atriz, os artistas, de forma geral, todos têm corpos maravilhosos, aquelas coisas que a gente sabe que para a vida que nós levamos é praticamente impossível, porque aquelas pessoas vivem para isso. Então,
o corpo é um meio de trabalho, é diferente da maioria das mulheres que acredito que seja o nosso perfil aqui do grupo também, né, que são pessoas normais, comuns, que trabalham, que têm vida, que têm filho, que têm marido, né, e assim, a gente tem uma vida um pouco diferente, então a gente tem que entender que nós temos que ter um padrão de corpo diferente daquilo que a gente vê nas redes sociais, e valorizar, além do corpo, a nossa saúde física e mental. A troco de quê, né? Ou o que vamos fazer para chegar neste corpo? Será que vale a pena? Né? A gente sabe que hoje as pessoas estão ficando doentes por causa do corpo, né? Um culto ao corpo. E eu não estou aqui querendo dizer que a gente precisa, então, fazer um tributo à gordura. Não, vamos nos aceitar e fazer, né? A gente pode ficar gordinho e vamos aceitar. Não, não é isso. Ao contrário, né? Eu sou bem ao contrário disso, mas acho que não se trata apenas da gente perder peso, né? A gente precisa ter um peso legal, sim, aprender a viver de forma mais leve, não só no corpo, mas na mente junto, só que aprender a sustentar isso a longo prazo. Então, não é uma dieta restritiva, não é algo tão rápido assim que vai fazer com que você chegue lá naquele resultado e consiga se manter. Ao contrário disso, pode passar. Então, eu trouxe alguns mitos, e que alguns são mitos, outros são verdades aqui, que são coisas que eu escuto bastante, que faz parte assim, do meu dia a dia, e é o que está muito na mídia. Então, acredito que seja talvez algumas curiosidades de vocês, né? Dietas restritivas funcionam a longo prazo? Né? Eu ainda coloquei ali evidências. Por quê? Porque, como profissional do emagrecimento, eu recebo isso, pelo menos, se eu atender 5 pessoas no dia, das 5, 3 vão me trazer isso. Eu preciso entrar numa dieta mais restritiva, porque eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, e não está funcionando. Então, eu vim aqui para ver se a gente faz algo bem restritivo para funcionar. Nem sempre o restritivo vai funcionar para aquela pessoa. A gente tem que entender o contexto dela. O que ela faz, né? Com o que ela trabalha, como que é a vida dela, como que é a rotina dela, como que é o metabolismo dela, tudo isso faz parte do contexto dela, né? E a gente sabe que quanto mais restritivo for a conduta, né, do profissional ou da própria pessoa ali, menor é o tempo que ela consegue seguir. E mais rápido é o tempo que ela vai reganhar o peso ou perder qualidade de saúde mesmo, né? Então, a gente sabe que a dieta restritiva, ela pode, sim, ser uma boa estratégia nutricional, né? Mas sempre a gente vai ter que se perguntar para quê e para quem, né? Para que você quer isso? E será que você consegue, de fato? Será que isso é indicado para você? Então, nem sempre vai ser uma boa ideia, né? Comer de 3 em 3 horas emagrece. Então, emagrece? Depende. Porque muitas vezes, se você já tem esse padrão, eu já tenho esse padrão, eu como de 3 em 3 horas. E isso não é muito incomum, tá, meninas? Eu recebo muita gente que vem com um padrão exatamente assim. Porque ouviu falar que tem que comer de 3 em 3 horas, que é melhor e tudo mais, que acelera o metabolismo. E a pessoa chega com um padrão bonitinho de dieta. Parece que ela come assim, sinceramente, às vezes melhor do que eu, né, que estou ali ensinando ela. E, na verdade, o que acontece? A gente tem que fazer algumas alterações para que aquele metabolismo, aquele corpo entenda a diferença na vida dela. Então, ele se adapta, né? Nosso corpo é muito inteligente. Ele se adapta com coisas boas, com coisas ruins, e é muito fácil a gente se adaptar com aquilo e simplesmente não ter resultado mais. Então, tem gente que vai fazer dieta, nunca fez dieta na vida. E isso é científico, né? O que eu estou trazendo aqui para vocês. Você nunca fez uma dieta e você se propõe a fazer uma dieta. Então, em 15, 20 dias, você vai ter um resultado legal. E você vai perder um peso. Aí vai depender de quem é, né? Mas vamos supor que você fez por 30 dias, perdeu ali 4 quilos, e você parou, então, de fazer a dieta, porque você chegou no teu objetivo. Era só isso que você queria perder. E aí você volta a comer, né, da forma antiga e volta a não ter cuidados. Então, o que vai acontecer? Reganhou o peso. Quando você reganha peso e aí você vai novamente se colocar na dieta, o teu corpo já sofreu uma adaptação. Então, aquela mesma dieta não vai funcionar igual à primeira vez. Provavelmente, o tempo que você vai levar para chegar naquele mesmo resultado seja o dobro do primeiro. Então, se eu levei 30, provavelmente eu vou levar 60 dias para talvez perder a mesma quantidade ou a metade dela.
Então, por que que as pessoas que sempre têm a vida inteira cuidando com peso e brigando ali com a balança, elas sofrem cada vez mais para perder peso, porque o corpo se adapta realmente e fica mais difícil. Isso é um fato, né? Então, a gente precisa sempre driblar essas situações, entender como que é essa pessoa. Ela já fez muita dieta? Dependendo do que ela já fez, a gente tem que ir por um caminho totalmente diferente. Nem sempre é o comer de 3 em 3 horas. Assim como, vou pular um pouquinho o carboidrato ali e falar do jejum, né? Porque se comer de 3 em 3 horas nem sempre é bom, jejum também não é para todos, né? Ah, mas o jejum é interessante? É muito interessante, gente. Vocês não têm noção, eu poderia ficar falando que a noite toda do jejum. Ele é muito legal, né? Por que que é bacana? Ele faz autofagia das células. O que que é isso? Então, ele vai pegar as células ruins e as células boas vão comer. Essa é tipo assim, a tradução leiga do negócio, né? A célula boa come a célula ruim. Então, é uma autolimpeza, um autodetox fazer o jejum. Só que jejum é uma estratégia também. Então, ele tem que ser visto para quem vai ser feito, com quem, quanto tempo, qual vai ser a janela da alimentação, qual vai ser a janela de jejum, né? Jejum não é para ser feito todos os dias, então as pessoas fazem muito errado o jejum. Por isso que muitas vezes dá errado, né? Ou a pessoa não perde peso, ou ela até perde peso, mas ela precisa perder mais e ela não vai conseguir perder porque ela está fazendo errado, né? Então, todos os dias eu acordo e pulo o café da manhã, então eu só almoço e depois eu continuo com as refeições. Cadê a intermitência desse jejum? Né? Então, assim, eu teria que fazer um dia, no outro não faço. No outro eu faço, no outro eu não faço. E as pessoas não fazem isso. Da mesma maneira, normalmente não sabem como que entra no jejum, como que sai do jejum, né? Quais são os nutrientes importantes. Eu vou pincelar um pouco sobre eles ali mais para frente. Então, também, jejum não é para todos, mas jejum é sim uma boa estratégia, tá? Carboidrato à noite engorda. Olha, gente, o que eu posso dizer para vocês sobre isso? Já teve momento onde os estudos traziam que sim, carboidrato à noite engordava. E aí a gente ia todo mundo na estratégia que vamos reduzir à noite, né? Por que reduzir à noite, sendo que a pessoa ela tem 24 horas do dia, ela poderia, né, talvez distribuir melhor. Porque justamente é onde o teu metabolismo está mais lento, você está indo para um momento de descanso, então, por esse motivo, a gente considerava dessa forma. Aí veio um momento onde deu aquele boom e a gente percebeu que não, que independe do horário que você come o carboidrato. O que conta é o que eu como e como eu gasto isso, né? O fato é que voltaram a ter alguns estudos recentes dizendo que carboidrato à noite seria prejudicial. Então, o que eu, como profissional, sempre trago e sempre tento orientar? Entender a rotina da pessoa. Eu posso garantir para vocês hoje que eu tenho pacientes que têm uma rotina que trabalham à noite, e aí a pessoa vai ficar sem comer à noite? Porque ela está trabalhando a noite toda. Não, então ela vai comer. E mesmo assim, a gente tem resultados bons comendo carboidrato de madrugada. Então, eu entendo que é muito da pessoa assim, do que nós fazemos nessas 24 horas que ela tem, tá? Então, dá para a gente comer também carboidrato à noite, né? Metabolismo lento, verdade ou desculpa? Aqui, gente, existe sim, né? Uma pessoa que trabalha com preparo para cirurgia bariátrica, não posso dizer para vocês que não existe, porque existe sim. Pessoas com mais dificuldade para perder peso, pessoas com mais lentidão, pessoas que assim, você come de uma forma, a outra pessoa come menos do que você e ela engorda mais do que você. Isso é fato, né? Só que o que as pessoas normalmente não veem, e aí eu gostaria de chamar a atenção, porque isso é uma coisa assim que praticamente 100% das pessoas que trazem essa queixa fazem, né? Elas não comem o que tem que comer. Então, isso é ponto. O que é que ativa o metabolismo? Vitamina e mineral. É isso que ativa o metabolismo. Por exemplo, né? Ferro, zinco, magnésio, todas as vitaminas, todos os minerais são responsáveis por ativar o nosso metabolismo. Mas qual é a fonte disso? Onde eu encontro isso? Nas frutas, nas verduras, nos legumes. E aí, dependendo do mineral, por exemplo, o ferro, na carne vermelha. As pessoas têm mania de não comer o que precisa comer.
e comer o que é prático e rápido, congelado, muito pão, muito carboidrato, sem variedade nenhuma, então fica uma alimentação muito repetitiva, muito monótona, e sem nutriente de verdade, né? E aí, assim, às vezes a pessoa passa o dia inteirinho e não comeu uma fruta, não come um legume, uma verdura. Então, como que ela quer que o metabolismo dela ative? Ela pode fazer, tomar o melhor suplemento da vida, não vai perder peso, porque o corpo dela não tem como funcionar. Eu sempre faço uma analogia assim, imagine que o nosso corpo é uma montadora de veículos, uma fábrica de veículos, né? E aí, os trabalhadores, né, os funcionários, são as nossas enzimas, são todos os nutrientes que nós temos que comer para ter justamente esse metabolismo atuante. Então, nós temos a fábrica e nós temos os funcionários. Mas todo ano não é a mesma coisa que a gente vê nas fábricas? Eles não entram em greve todo ano. Por que eles entram em greve? Eles estão lá. Eles só não querem trabalhar. Mas por que eles não querem trabalhar? Porque está faltando alguma coisa. Então, no caso da montadora mesmo, é porque realmente falta condição de trabalho, o salário está ruim, alguma coisa não está legal, né? Então, eles não trabalham, mas eles estão lá, de braços cruzados. Não vamos fazer nada, simplesmente estamos aqui. E assim é com o nosso corpo. A gente tem os funcionários lá, nós temos tudo para que funcione, só que a gente não paga o nosso corpo da forma correta. O que a gente pode entender como pagamento aqui? Vitamina, mineral, proteína de boa qualidade, carboidrato de boa qualidade. A gente faz o que a gente acha certo, né? Ou mesmo sabendo que é errado, a gente continua fazendo. Então, na verdade, é um metabolismo que tem tudo para funcionar, mas não consegue. Então, ele fica parado. Então, por isso que eu coloquei ele, verdade ou desculpa. A gente é muito bom em inventar desculpa, né? Ah, mas eu não vou para o treino porque isso, porque aquilo. Ah, mas eu não vou comer direito porque isso, porque aquilo. E por que não fazer o certo? Porque dá trabalho, né? E a gente precisa, sim, entender que esse trabalho, ele tem que ser algo constante. Não adianta a gente fazer uma dieta 10 dias, 15 dias, mas depois a gente não ter essa constância, né? Então, aí o metabolismo, ele começa a querer trabalhar e a gente para ele de novo, né? Sobre peso. Carla, Oi. posso interromper um pouquinho? É, a alimentação é suficiente para toda essa quantidade de vitaminas e minerais que a gente precisa, ou a gente pode suplementar, ou deve? Não é. Não é? Infelizmente, não é. Porque vamos pensar assim, ó. A gente aqui está falando sobre emagrecimento. Então, quando a gente vai pensar em emagrecimento, a gente vai trabalhar com uma restrição calórica, né? Eu já vou falar sobre isso um pouquinho ali. Se eu vou ter uma restrição calórica, ou seja, eu vou comer menos do que aquilo que eu necessitaria para manter meu corpo. Mas vamos supor, eu tenho 100 quilos. Eu não quero manter 100 quilos, eu preciso chegar em 70. Então, eu tenho peso acima. Então, eu vou comer menos, porque se eu comer menos, eu vou acabar perdendo peso, né? Se eu precisaria comer, exemplo, né? 3.000 calorias, eu vou passar a comer 1.500, então essa diferença vai fazer com que eu perca peso. Só que, talvez eu chegaria no que eu preciso, de vitamina, de mineral, comendo as 3.000 calorias. Quando eu reduzo para 1.500, dificilmente eu vou chegar. E aí tem um outro detalhe bem importante, que é a nossa atualidade, assim, né? Qual é a fonte que nós temos, assim, de alimentação? Então, dificilmente as pessoas consomem legume e verdura orgânico, né? Porque é mais caro, nem todos têm esse acesso. A gente aqui, nós somos de um grau, assim, de sociedade melhor. A gente não está falando com uma pessoa que não tem condição de comprar algo um pouco diferente. Mas a gente sabe que no dia a dia nem sempre você encontra, né? E aí também tem essa questão do acesso, né? Que nem todo mundo vai conseguir. E aí tem outro detalhe: a qualidade do nosso solo já não é mais a mesma. Então, mesmo um orgânico, ele não vai ter a mesma qualidade do que aquele, sei lá, nossos avós, por exemplo, que plantavam no quintal de casa, né? A qualidade da nossa carne já não é mais a mesma. O leite que nós tomamos, o leite de caixinha, nem leite é. Né? Então, a gente realmente não vai conseguir chegar lá. Então, hoje eu vejo assim, que você não suplementar é você falhar com a pessoa, porque a gente precisa suplementar. A gente vai falar, por exemplo, em vitamina D, você não vai conseguir na alimentação. É suplementação. E sol, que sol? Porque Uhum. quando tem um monte de sol, a gente foge dele, né? E quando a gente vai para o sol, para a gente se expor ao sol, que é o caso, assim, de férias, piscinas e praias, a gente vai como? Cheia de proteção solar.
Então, a gente não vai ter a radiação entrando da forma que teria que ter. Teria que ter pelo menos 30% do corpo exposto no horário ruim, sem proteção nenhuma. Quem faz isso? Ninguém, né? Então, assim, não suplementar, eu acho que é falha. Então, a gente tem que, sim, tem que suplementar, tem que olhar ferro direto, tem que olhar vitamina D direto, vitamina C, não é todo mundo, mas muita gente falha também. A gente, infelizmente, precisa, não tem outra forma. Né? Ah, mas é sintético. Ok, mas é melhor um sintético do que você não ter nada, né? Uhum. Sobre peso, né? Peso ideal, saúde ideal. Então, nem sempre o peso que é considerado ideal é o que vai te trazer a saúde que você precisa. Então, eu até brinco assim, né? Muitas vezes eu vendo o que a pessoa quer, mas eu entrego para ela o que ela precisa, porque ela nem sabe muitas vezes o que ela precisa. A gente precisa trabalhar isso, dar a entender o porquê que tem que suplementar, o porquê que tem que fazer daquela forma, né? Tem tanta coisa envolvida ali na nutrição que as pessoas não sabem, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Vai passar por uma cirurgia plástica. Gente, vocês não têm noção do que é uma cirurgia plástica com um paciente desnutrido. Desnutrido não é desnutrido aquele que a gente imagina mirradinho, assim. Não, é desnutrido com carência nutricional. Então, que não tem ferro, não vai cicatrizar. Vai fazer uma necrose de tecido, aquela cicatriz vai ficar feia, vai fazer uma cicatriz hipertrófica, o corpo vai ficar lutando para tentar fazer aquilo ali. Agora, se a gente protege essa pessoa, se a gente pega ela antes do procedimento, se a gente vê como ela tá, aí a gente vai lá, suplementa, cuida direitinho da dieta, faz tudo bonitinho, respeita os processos, né? Mulherada toda pensa assim, eu operei, então é bom eu já tomar chá e um monte de coisa para desinchar. A gente tem que respeitar o processo inflamatório. Porque se você corta o processo inflamatório antes do momento que ele tem que acontecer, você prejudica a tua própria cicatrização e a tua recuperação, né? Então, muitas vezes as pessoas têm problemas, mas elas mesmas provocaram aquilo ali, ela nem sabe. E a culpa às vezes é do médico, mas não é. Também, né? Porque o médico deveria encaminhar, Não adianta, né? Poderia olhar melhor isso, assim, né? Mas nossa, tem muita coisa. A nutrição, eu vejo assim, ela tá envolvida em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Se a gente tivesse, né, tudo bem certinho, bonitinho, muito problema a gente evitaria, né? Você passa para mim? Vamos lá. Para a gente entender um pouquinho, né? Aqui também, nossa, isso aqui acho que daria para a gente ficar falando muito, cada itemzinho, né? Porque é muita coisa, mas para a gente entender, né, que o corpo e a mente, eles estão juntos nesse processo do emagrecimento. Mas de que forma? Então, primeiro, a gente tem a fisiologia básica ali do emagrecimento, que, se a gente fosse falar bem básico mesmo, mas o que é o emagrecimento? A gente tem que promover um balanço energético negativo para eu perder peso. Como assim? O que é isso? Eu como e eu gasto energia. Então, eu como, eu ganho energia, eu faço um exercício ou faço algum tipo de atividade, que pode ser atividade mínima diária, e eu estou gastando energia. O fato de eu dormir também gasta energia, né? Pena que não é tanto, né? Igual fazendo exercício. Senão, né? Vamos só dormir. Mas olha só, não adianta a gente imaginar que eu vou comer um monte, eu vou comer bem mais do que aquilo que eu gasto e eu vou emagrecer, não tem como. A matemática não fecha. Mas isso é muito importante, só que não é só isso. Não adianta, então, eu pensar, porque vocês concordam comigo que seria muito simples se fosse só o cálculo matemático? Eu vou ali, faço um cálculo, então, se era para a pessoa consumir 2.000 calorias, eu quero que ela perca, eu sei que, em média, se eu restringir 500 calorias no dia, ela perde, em média, 2 quilos no mês, e estava tudo certo, todo mundo ia emagrecer, porque matemática é matemática. 2 mais 2 sempre será 4, né? Só que não, nosso corpo é muito maior do que isso, né? Mas só que isso é importante, eu preciso levar em consideração. Mas, se eu levar isso em consideração e não olhar para o resto, vocês concordam comigo que era simples, eu fazia, né? Eu faria lá o cálculo e entregaria para vocês uma listinha com as calorias. Ó, você tem direito a 1.500 calorias no dia, escolhe aqui o que você quer comer e seja feliz. dieta E aí dos você come pontos, exatamente, já existiu isso há muito tempo, acho que ainda existe, a gente não vê muito falar ainda hoje, né? Mas era bem famosa, né? Então, ok, você fica ali contando teus pontinhos, suas calorias, e aí você pode comer um Big Mac no teu dia, e beleza, não ultrapassou os pontos, por que não emagrece? Porque não é só isso, né? Porque hoje, de novo, voltando, nosso hábito de vida, infelizmente, ele traz
sedentarismo. Ele traz muita embalagem, né? Então, industrializado lá em cima. E esses industrializados que a gente come, excesso de adoçante, de aditivo químico, fica no nosso corpo, entrando ali como um xenobiótico, que é um produto que vai realmente trazer toxina para o corpo, e aquilo não sai. Vocês já viram matérias dizendo que foi encontrado plástico no cérebro da criança, foi encontrado não sei o que na gestante. De onde vem isso? A pessoa comeu plástico? Indiretamente ela comeu, porque fica tomando cafezinho naquele copinho do plástico quente, fica esquentando alimento no plástico quente e colocando no micro-ondas lá e depois come aquilo, né? Então a gente tem que ter alguns cuidados, mas não é só isso. Gente do céu, se a gente entrar nesse assunto, tem tanta coisa. Sabe, produtos que a gente usa diariamente? Os cosméticos, os shampoos e tal. Aerosol. Ali, tem tudo, toxina. Tá ficando no nosso corpo, mas tá indo para onde que a gente não vê? Para os nossos hormônios. E aí, quais são os hormônios principais ligados ao emagrecimento e ao metabolismo que vão ser prejudicados? Grelina, que é o hormônio da fome, leptina, que é o hormônio da saciedade, insulina, que é um hormônio bem conhecidinho aí pelos diabéticos, né? E cortisol, que é o hormônio do estresse, mas a gente precisa dele também. Então, o que acontece? Eu tenho toxinas, né, ligadas a esses hormônios, que a longo prazo, eles vão fazer com que esses hormônios não funcionem. E se esses hormônios não funcionam, a gente não entende, mas como assim, do nada apareceu, nossa, nem como doce direito, e aí fiquei diabética. Mas a pessoa não come doce, só que ela usa muito adoçante, para não comer o doce. Então, isso aqui eu tenho certeza que vai ficar uma pulguinha atrás da orelha de cada uma de vocês que estiverem ouvindo aqui, porque adoçante, gente, tirem da cabeça que é algo bom. Não é. Não é. Não estou dizendo que, então, vamos todo mundo comer açúcar. Também não é. Mas a gente vai ter que entender, assim, ó, qual que é o problema, tá? E aqui eu digo para vocês tranquilamente, porque eu falo isso para todo mundo e eu defendo essa causa. Vocês vão me ver, as meninas que me conhecem sabem disso e quem me vê por aí vai me ver fazendo isso. Se você me encontrar numa, sei lá, uma cafeteria ou no final de semana que você vai me encontrar talvez num restaurante, algo assim, eu vou tomar uma cerveja, ou um outro drink, ou eu vou consumir Coca-Cola, e você nunca vai me ver tomando nada zero. Por quê? Porque é uma porcaria. Se é para eu tomar uma porcaria de adoçante, então eu vou na porcaria açúcar e eu tenho que entender que aquilo ali que eu estou consumindo vai ficar um tempo no meu corpo. E eu vou ter que fazer alguma coisa para que aquilo ali não me prejudique, pelo menos no peso, porque no resto já está prejudicando. Mas eu quero explicar o porquê que eu falei do adoçante, tá? Os adoçantes mexem numa coisa chamada intestino. Não só ali, né? Mas mexem com força, gente, no intestino, a ponto de fazer uma lambança lá. E aí as pessoas não entendem por que hoje, depois nossa, mas nunca tive, aí a pessoa está com 40 anos, ela começa a desenvolver doenças que são doenças que a gente normalmente nasce com elas. Então, agora ficou celíaca, tem, né, intolerância a glúten, agora tem intolerância à lactose, agora não pode comer tal coisa, agora tá cheia de pipoquinha no corpo, agora fica cheia de urticária. Então, por que isso acontece? Porque o intestino dessa pessoa, ele tá tão permeável, e ele não pode ser permeável, ele tem que ser impermeável, né? Então, a toxina chegou ali, ela tem que passar reto. Só que tá cheio de buraquinhos, tá poroso. E aí vem a toxina, ó, entra. E aí ali acontece tudo que vocês possam imaginar em relação à doença de pele, doença cerebral, tudo, porque o intestino, ele é o nosso segundo cérebro, né? Eu diria até, pelos estudos que a gente tem atualmente, que é mais importante quase que o cérebro, de tanta coisa que o intestino faz, né? Então, o fato de a gente ficar consumindo essas coisas e ficar enchendo de adoçante, o problema, né? O porquê que eu quis falar lá do refrigerante, e aí eu citei o adoçante. Porque a pessoa, ela normalmente vai pensar assim, eu tomo coca, mas é zero. Então não tem problema. Então eu posso tomar 2 litros de coca no dia, que tá tudo bem, entende? Eu tomo chá, mas é zero. Aí tudo é zero na vida da pessoa. Vai tomar um cafezinho, aquele adoçante de gotinha, não é gota, ela esguicha assim, ó. E aí
o porquê que essa pessoa vai ficar diabética ao longo do tempo, usando adoçante dessa forma, sem consumir açúcar. Porque o que acontece? O adoçante ele tem o mesmo estímulo neuronal do que o açúcar no corpo. Então, consumir o adoçante, o que o meu cérebro entende? Ó, entrou açúcar aí, né? Tem açúcar. O pâncreas recebe essa sinalização, né? Que produz, o pâncreas produz insulina, e vai mandar insulina lá para o sangue. Vai insulina, porque tem açúcar lá para você dar conta. Chega a insulina no sangue, cadê o açúcar? Não tem açúcar. Ela só tem receptor para se ligar com açúcar. Não tem pro adoçante, então não vai encaixar. Aí fica lá aquela insulina, mas acontece que a pessoa continua consumindo e a sinalização continua acontecendo. E aí o pâncreas entende que, poxa, eu mandei insulina, não foi suficiente, ainda tem sinalização, vou mandar mais. Manda mais insulina. Quando a gente dosa o sangue da pessoa e a gente dosa a insulina, a gente vê que está fazendo o que a gente chama de resistência à insulina. Né? Então tá ficando alta essa insulina. E normalmente a glicose dela está baixa. Porque não é açúcar que ela está consumindo, mas ela está fazendo estímulo para essa insulina. E aí, daqui a pouco, ela vai se tornar diabética, porque essa insulina não vai funcionar mais. E aí, ou ela vai ter que aplicar a insulina, ou ela vai ter que ir trabalhando algum tipo de hormônio para ver se o que sobrou ali vai funcionar ainda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E falar em emagrecimento e não citar insulina é um erro fatal. Não tem como uma pessoa emagrecer se a gente não modular os níveis de glicose e insulina no corpo dela. Quando que eu faço pico de insulina no corpo? Quando eu consumo doce, né? Então, consumir algum tipo de carboidrato. E aí o carboidrato, gente, ele não tá só no doce, né? A gente tem que entender, ele tá em todas as fontes de carbo, porque lá no final da via glicolítica ele vai se transformar em glicose. Então, o que eu poderia citar assim por alto para vocês? Sucos de fruta, mesmo sendo naturais, sem adoçar, qualquer tipo de produto de padaria, né? Pão, massas, qualquer tipo de massa, arroz, batatas, mandioca, os próprios doces, bolos, tudo isso carboidrato, né? Iogurte, que o leite ele também tem carboidrato, e aí se for um iogurte, normalmente vai ter uma mistura, né, de açúcar ali, e fruta. Então, fiz o pico de insulina, de glicose, né? A minha insulina vai subir para pegar essa glicose, porque eu não posso ficar com glicose alta, senão eu fico diabética. Então, eu tenho que normalizar isso. Se eu fico o tempo todo comendo, sabe a pessoa que fala assim, mas eu não emagreço porque eu tenho muita fome. Eu tenho muita fome, eu tenho muita fome, meu Deus, nunca viu. Não é, olha, não é brincadeira, mas eu tenho fome mesmo. E a pessoa não está mentindo. Não é uma muleta que ela usa, ela está falando a verdade, ela tem fome. Mas por que ela tem fome? Porque ela come errado. Então, se ela fica fazendo o pico de insulina, ela vai o tempo todo fazer uma hiperglicemia e uma hipoglicemia. Então, o gráfico dela é sempre assim, ó, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Por quê? Comi o doce, lá em cima. Insulina, pega essa glicose, baixa rápido. Quando baixou rápido, a pessoa tem o quê? Fome. Opa, de novo. Ai, vou pegar um docinho, que é para dar uma enganada. Pegou o docinho, comeu. Insulina, lá em cima. Né, a glicose lá em cima. Vem a insulina, baixa de novo. Então, é um ciclo. É cachorro correndo atrás do rabo. É o tempo todo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Isso gera muita fome. Isso gera muita gordura abdominal. E isso faz com que a pessoa realmente sinta uma necessidade de comer doce absurda. Então, se eu preciso fazer com que ela emagreça, eu preciso modular este tipo de situação da glicose e da insulina. Como que eu faço isso? Cortando esse ciclo. E aí, significa o quê? Que vai deixar a pessoa sem comer? Não. A pessoa vai aumentar bastante a proteína na dieta dela, para a gente modular essa coisa da glicose que fica o tempo todo subindo. E de forma alguma comer as fontes de carboidrato de forma sozinha. Então, por exemplo, vou comer fruta. Não comam fruta sozinha. Tipo, cortei aqui uma bananinha, descasquei a banana, vou comer. Pico de glicose. Banana tá sozinha. A fruta, né? Ela tem a frutose, que é duas moléculas de glicose ligadas e viram a frutose. Então, é uma quebra só. Quebrou, pum, glicose. Então, é um açúcar muito rápido para ser absorvido. Se eu vou comer a fruta, eu quebrei uma vez, já tenho glicose. Então, é muito fácil para eu fazer os picos. O que eu tenho que fazer para eu cortar isso? Algum tipo de fibra. Sabe quando vocês veem nas dietas que a gente pede para, né, para a mulherada comer? Ah, banana com farelo da aveia, salada de fruta com chia por cima. Sempre tem uma fibra, não tem? Essa fibra não é porque fica bonitinho, é porque tem uma função.
Então, a função é quebrar, não fazer o pico de glicose. Primeiro, vai dar saciedade para a pessoa, então não faz o pico, ela não sente fome rápido, e não faz com que ela fique transformando a glicose em gordura o tempo todo. Quando a insulina vai lá e faz esse trabalho de tirar do sangue, ela leva para o fígado. O fígado não tem como guardar açúcar para consumir depois. Nós não temos reserva de carboidratos. A nossa única forma é: peguei o açúcar, vou consumir. Opa, mas eu como açúcar toda hora. Não tenho, porque eu não preciso, né? Então, o meu fígado transforma em triglicerídeo. Por isso que as pessoas começam a aumentar triglicerídeo no sangue. Ah, mas eu não como gordura, que a pessoa pensa que é gordura. Não é. São 3 moléculas de açúcar com uma de gordura. Mas o problema está no açúcar. Então, tô com açúcar é o vilão de tudo. Hã? O açúcar é o vilão de tudo. Tudo. Então, tô com triglicerídeo alto, preciso controlar carboidrato, né? E exercício físico. Então, a gente tem que pensar nisso. Aí vem ali a questão da importância do sono, estresse, emoções. Imagina, né, gente, o que acontece quando a gente tá nervosa? A gente, né, muitas vezes, nós mulheres, a gente é muito emoção, né? O homem é mais razão, a mulher é mais emoção. Então, a gente tende a descontar as nossas emoções na comida. Tô feliz, eu como, tô triste, eu como, tô ansiosa, eu como, tô estressada, eu como, né? E aí, a questão do sono. O sono tem aquele negócio que a gente precisa olhar para o ciclo circadiano, né? O que é o ciclo circadiano? É o nosso ciclo natural. A gente foi feita, né? Quando Deus nos criou lá, ele pensou, esse ser humaninho, ele vai dormir à noite e ele vai ficar acordado durante o dia. Acontece que o homem vai lá e transforma tudo. Aí a gente trabalha durante a noite, durante a madrugada, ainda bem também, se for pensar nisso, né? Porque se não tivesse, não teríamos médicos, enfermeiros, nem nada, bombeiro, né? Profissões importantes, assim, durante a madrugada. Só que, quando a gente faz essa inversão, os nossos hormônios, eles tendem a inverter também. Então, eu não consigo produzir alguns hormônios quando eu passo do meu horário de dormir. Os hormônios começam a ser produzidos ali por meia-noite, mais ou menos. Aquela pessoa que está trabalhando, ela corta esse ciclo. Ou aquela pessoa que está jogando, aquela pessoa que está vendo TV, aquela pessoa que não dorme, por algum motivo, né? Então, eu cortei esse ciclo natural. Ao mesmo tempo, se eu não estou dormindo, eu estou acordada. E se eu estou acordada, eu tenho mais tempo para quê? Sentir fome. Comer, né? Então, eu tenho até um negócio que é bem legal. Se eu achar ele fácil aqui, eu mando lá no grupo. É bem interessante o que acontece com o débito de sono. Assim, é um boliche que vai acontecendo, porque é terrível mesmo. E aí, o comer emocional e o comer fisiológico, né? Não tem como não citar. A gente, como eu falei, a gente é muito emocional, e o comer fisiológico seria o quê? Eu vou comer porque eu preciso, né? Come para viver ou vive para comer? A gente deveria comer para viver, não viver para comer, né? E aí eu até gosto também de falar que não precisa a gente achar que a gente não tem que ter prazer para comer, porque a gente tem que ter, né? A gente tem que ter. Olha a diferença, imagine assim, ó, se você fechar o olho e imaginar você chegando num restaurante, num buffet maravilhoso, que você acha maravilhoso, assim, a comida que você ama, que tem tudo que você adora. E aí você olha, não dá vontade de comer, a gente come com os olhos, né? Agora imagina o contrário, você está, não sei se todo mundo aqui teve a oportunidade de trabalhar em locais que tem aqueles refeitórios de empresa, né? Eu trabalho. Né? Então, assim, hoje a gente tem refeitórios maravilhosos, mas assim, eu tô falando daquele refeitório raiz mesmo, aquele da cubona de inox, assim, que se chega lá, a salada parece que faz 3 dias que tá ali, a comida tá meio grudada, assim, não dá vontade de comer, gente, né? Então, a gente tem sim que olhar e ter prazer, falar, ah, que delícia. Só que quanto mais prazer eu tenho e eu entendo a minha relação com a comida, se eu fizer um prato bonitinho, na quantidade certinha, e eu saborear, e eu mastigar esse alimento, eu ter prazer ali, me conectar com esse alimento, eu vou ter saciedade. O problema é que a gente não tem tempo nem disso. Então, as pessoas não mastigam. Se eu não mastigar, eu não tenho um tempo mínimo de mastigação, que é 20 minutos. E aí, se eu como em 10, se eu como em 5, em 15, em 18, em 19, o meu cérebro não vai entender que eu mastiguei, que eu comi. Então, ele não vai ativar o centro da saciedade cerebral. Isso significa que você vai continuar querendo comer. Então, se a pessoa come muito rápido, ela vai tender a comer muito mais do que ela precisa. E eu tenho pacientes que falam assim para mim: ah, mas eu não concordo, porque eu como rápido, eu como em 10 minutos. Só que eu não como mais, porque eu não tenho tempo. Então eu tenho que comer aquilo ali rapidão e levantar e já ir trabalhar. Beleza?
No momento em que ela puder parar, ela vai comer o que ela... Se tiver o mundo para ela comer, ela vai comer. Porque o cérebro dela vai trabalhar desta forma. Então, se ela tiver algo para beliscar, ela vai beliscar. Se for, mesmo que o beliscar seja fruta, né? Tipo, aparentemente, ai, tudo bem com beliscar fruta, mas tem gente que belisca fruta a tarde toda, né? Então, tem que lembrar disso. A gente precisa sim ter prazer, destinar esse tempo, mastigar, sentir a comida, né? Não tem coisa mais gostosa. Ó, quem gosta de chocolate já deve ter feito essa experiência. Pega o chocolate, um quadradinho de chocolate, coloca na boca e deixa derreter, não mastiga. A sensação é outra. E aí você não precisa comer, devorar a barra toda. Tudo bem que os chocolatras ainda vão querer devorar a barra toda, mas assim, prolonga esse tempo, né? A gente sente outras coisas quando a gente faz isso. Pode passar. E aí, pensando nisso, eu resolvi colocar assim, tá, e agora? E a comida? O que a gente faz com a comida, então, né? Como que ela fica? Onde que ela entra? Os cardápios, muitas vezes, eles realmente são necessários, né? Eu, como Nutri, eu tento sempre tirar a ideia, né, dos pacientes de que, ele tem que ter um cardápio, ele tem que ter... Não, eu gosto de ensiná-los a comer. Porque aí, uma vez que ele aprende, ele não depende de mim para o resto da vida, né? Então, eu gosto de dar essa autonomia. Só que em algum momento, principalmente nos momentos iniciais, as pessoas precisam porque elas não sabem o que comer, como que combina esse alimento, o que eu posso comer à tarde, o que eu posso comer à noite. É muito comum, nós, assim, região sul, o pessoal tem preguiça de jantar, né, comida. E daí faz, tipo, aquele cafezão, né, cafezão da tarde. A gente toma um café ali por 6, 7 horas e daí não janta. Só que aí, qual que é o problema disso? No cafezão, não tem nutriente certo, né? Eu não sou contra pão, ao contrário, as minhas dietas, meus protocolos sempre tem pão, a menos que seja um problema, e aí eu tenha que tirar, né? Mas, assim, sempre tem, sempre oriento, eu ensino como que você come o pão, né? É diferente você, hoje você vai comer um pão francês com doce de leite, bomba de açúcar, mas uma fatia de pão integral com ovo, por que não pode comer? Claro que pode, né? Então, eu vou sempre trabalhando, ensinando a pessoa como que ela modula. Lembra que eu falei do perfil da insulina? Então, na primeira opção do pão que eu dei, a gente está fazendo uma bomba de glicose e insulina para a pessoa. Ela vai transformar aquele açúcar em gordura, pode ter certeza. A menos que ela seja um corredor, um maratonista, ela vai gastar tudo ali. Aí, beleza. Daí pode usar o que for. Mas uma pessoa que está pensando em emagrecimento, eu preciso sim modular. Se eu não modulo, ela não vai conseguir perder peso, né? E aí não adianta contar caloria, que não vai funcionar, né? Aí, outro detalhe, assim, aí você vai aprendendo a se relacionar com a comida, você vai entendendo onde você, como que você modula as coisas. Deixa eu só fechar esse outro aqui, senão ele vai ficar fazendo barulho. Como que você modula, e aí você fica livre para você entender. Então, para você escolher, você chega no restaurante, você consegue montar teu prato, porque você sabe o que tem que pegar, o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura, né? Eu vou pincelar com vocês ali rapidinho, e fica muito mais fácil de você seguir dieta, que na verdade, no final das contas, não vai mais ser dieta, né? Vai ser um estilo de vida ali, o teu hábito mesmo, né? Então, a gente tem que entender o que os nutrientes fazem. Pode passar. Aí eu trouxe um pouquinho, então, de cada um deles, né? Para que serve? Eu sei que a maioria sabe, mas às vezes o que é óbvio para mim não é para vocês. Então, eu trouxe um pouquinho. Carboidrato. O que é carboidrato, né? Energia principal do corpo, gente. Então, é a energia que o nosso cérebro usa. Não tem como ficar sem ele. Jamais eu posso ficar sem ele. Só que, tem um detalhe. O dito cujo está presente em quase tudo. Então, a gente tem que cuidar, porque, ó, ele está na massa, ele está na fruta. Quando eu falo assim, mas fruta tem carboidrato, às vezes tem gente que fala assim, não sabia! E sim, né, o nutriente, a gente divide, né, os alimentos, os nutrientes de duas formas, né, dois grupos, macronutriente e micronutriente. Macro é aquilo que dá caloria para a gente. Quem são os macros? Proteína, carboidrato e gordura, só. Quem são os micros? Vitaminas e minerais. Vitamina e mineral não tem caloria. Então, tem gente que fala assim para mim, porque depois que eu comecei a tomar polivitamínico, eu comecei a engordar. Não tem a menor possibilidade, não tem como, não tem caloria. O que engorda a gente? Engorda o que é macronutriente, o que tem caloria, carboidrato, proteína e gordura. Mas era para eu comer carne, daí a pessoa comeu carne. Comeu demais carne, pode engordar? Claro que pode, é proteína. Mas o suplemento era whey, proteína, pediu para eu tomar por causa da academia, ou só para complementar a proteína que a pessoa não come direito. E daí, pode engordar? Pode engordar, é proteína.
né? Então, tem que cuidar com isso. Mas aqui, nesse caso, carboidratos, então, tome cuidado. Só que nós precisamos minimamente deles. Mas vejam, se eu consigo ele até na fruta, eu preciso comer doce? Eu preciso comer um monte de outras coisas que a gente comeria? Então, o que eu quero dizer com isso? Para não ficar uma coisa estranha, né? Porque eu falei para vocês que eu não tenho um perfil restritivo, né? O que eu quero dizer, precisa comer doce. Eu disse assim, não é que você não pode, você pode comer. Só que, se eu entender que ele também está na fruta, eu vou entender que a minha dieta não vai ficar sem o carboidrato se eu tiver fruta. Então, é só para saber dosar as coisas, né? Pode passar. Aí a gente tem as proteínas, e proteína, nós temos duas fontes, né? Fontes vegetais e fontes animais. Gente, a fonte vegetal, o que eu preciso lembrar, né? São os grãos, são todos os grãos, né? Assim, todos as leguminosas, né? São grãos ali. Então, a gente vai ter a proteína vegetal. Só que eu não posso esquecer que este tipo de alimento, ele tem como base primária o carboidrato. O que eu quero dizer com isso, né? Se eu vou comer feijão, ou eu vou comer lentilha, grão de bico, eu tenho que entender que a minha fonte ali não é única, exclusiva de proteína. Eu tenho muito mais carboidrato naquilo ali do que proteína. Mas eu tenho proteína também? Tenho, menos, tá? Qual é a proteína sensacional? Que é uma proteína boa, que está pronta para ser usada, que não depende de nada para ser absorvida, que tem uma fonte de aminoácidos essenciais. Significa o que isso? Que a gente não produz lá dentro do corpo, a gente precisa comer para ter eles. Então, eles são essenciais. São os animais, né? Então, carnes, todos os tipos, branca, peixe, né? Branca que seria frango, peixe, carne suína, carnes vermelhas, né? Os ovos, o leite, os derivados ali, queijo, iogurte, então tem. Aí, lembrando que leite tem carboidrato. Então, se eu tiver um copo de leite, por exemplo, 200 ml, eu vou ter mais carboidrato do que proteína. É uma média assim, ó, 200 ml, 12 gramas de carbo para uns 8 de proteína, para vocês terem uma ideia. Então, a fonte do leite, do iogurte, continua sendo carboidrato, mas ele tem proteína. Agora, carne, qual que é a fonte? Proteína. E ela tem um detalhezinho junto também, que é a gordura. Daí a gente só tem que escolher preparo, né? Qual o corte que eu vou pegar para eu, se eu quero emagrecer, eu preciso comer carnes magras, né? Senão eu tô comendo a proteína, mas eu tô comendo muita gordura também. Pode passar. Daí vem as gorduras, fonte de gordura, né, básica, assim, elas são fundamentais também, são importantes, não dá pra gente tirar, né, porque se eu tirar, eu vou ficar sem absorção de algumas vitaminas, que é o caso aqui, das lipossolúveis, né, elas protegem órgãos, né, a gente até brinca, aquela pessoa bem sequinha, ela se bate, se machuca fácil, você vai abraçar uma pessoa bem sequinha, não tem muito o que abraçar, né, é só osso ali, porque realmente a gordura tem essa função. Formam membranas celulares. Então, ela é muito importante. A gente não dá para cortar totalmente elas, né, da dieta. Mas ela geralmente vem acompanhada, tipo na carne, ela tá ali sem nem a gente perceber. Né? Então, acaba tendo. Ela vem de brinde, tá? Pode passar? Vitamina mineral, já tinha falado antes, ó. Então, não engordam, não tem calorias. As fontes: frutas, verduras e alimentos integrais. Os alimentos integrais aqui por exemplo, arroz. Se eu pego um arroz refinado, eu tirei todas as vitaminas e minerais que estavam ali, eu deixei ele bem refinado mesmo, então ele ficou mais o carbo mesmo, mais o açúcar. É diferente da fruta e da verdura, né, dos legumes, que aí eles têm vários minerais e vitaminas misturados, tipo, a laranja tem vitamina C, mas ela também tem vitamina A, então ela acaba sendo uma fonte melhor, né, as verduras, as frutas, do que os alimentos integrais no sentido do cereal, tá? E sim, vão regular o metabolismo, a função delas é gigante, gente. Se a gente pegar, por exemplo, um zinco, que é um mineral, você vai encontrar mais de 200 funções do zinco. Então, é muita coisa que eles fazem, mas o que eles fazem? Regulam o nosso metabolismo, tá? Pode passar. Aqui que eu pego vocês sempre. Então, como é que monta um prato, né? Vocês estão vendo ali, ó, aqui, ó, metade do prato está dividido para legume e para verdura, né? Então, a gente tem saladinha ali de um lado, uma beterraba, alface ali, cebola, e do outro lado foi dividido assim, ó. Um quarto inteiro do prato para carboidrato, o outro um quarto para o que chamaram de proteínas. Só que lembram que eu expliquei agora há pouco que as proteínas, elas têm diferenças, né? E que a proteína vegetal, que é o caso do feijão que está demonstrado ali,
ele tem mais carbo do que proteína, propriamente dita. Então, vocês concordam comigo que, nesse caso, eu teria 75% do meu prato de carbo, né? Uhum. Qual que é o prato correto? A gente deveria fazer assim, mantém esse 1/4 que está ali no arroz, jogar esse feijão para perto do arroz, tirar um pouco do arroz e jogar o feijão para esse 1/4 que está o arroz. E manter 1/4 inteiro de proteínas. Assim a gente teria a divisão correta. Então, sempre que vocês forem olhar, não tem uma dieta, não tem uma orientação personalizada, o que eu faço? Como é que eu monto o prato? Desse jeito. Salada, legume e verdura, ou cozido, ou refogado, ou cru, metade do teu prato, a outra metade divide ao meio, um pedaço carnes, outro pedaço de carbo, né, carboidrato, que pode ser um arroz com feijão, pode ser um macarrão, pode ser uma batata, uma mandioca, tá? E poderia ser um pão, porque lá no final vai se transformar em glicose, tá? Pode passar. Aqui só tá explicando o que eu acabei de falar para vocês, né? De como que a gente vai dividir esse prato de verdade. Pode passar. E o que mais? Então, ó, não negocie com fracasso. Não dá para negociar, gente. Se a gente, você tá numa rotina, você estabeleceu uma rotina, aí você, eu vou para academia tal hora, eu faço minha caminhada, eu faço minha atividade, aí eu vou cozinhar porque eu vou ter a minha comida para eu poder comer direito. Aí você falhou um dia. No segundo, você já tem preguiça. No terceiro, você já não faz. E aí a tua semana foi embora. E você está sempre recomeçando. O que vai acontecer? Vai se frustrar. E aí você vai cansar e não vai querer mais, né? Então, faça o exercício físico, entenda o seu processo, entenda que de fato é um processo, não. Quantos meses ou anos você levou para chegar no peso ou na saúde que você tem agora? Não vai resolver em uma semana, então vamos respeitar esse processo. Mas o importante é viver esse processo, amar o seu processo, entender que, olha que bacana, agora eu faço exercício, olha que bacana, consigo comer legal, olha que bacana, não tem mais azia, olha que bacana, não tem refluxo à noite, sabe? Então tem que viver isso. E não dá para não mencionar isso, né? Tem que ter mentores, né? Que mentores? Busca o seu personal, busca a sua nutri, busca a sua coach para que ela te oriente, te faça um mapa para que você consiga visualizar as coisas com mais facilidade e interpretar aquilo e de fato ir para ação, né? Então a gente tem que ter isso. Se a gente não tem, a gente fica num nível muito mediano, né? E na média, todo mundo tá. A gente tem que se destacar. O que eu posso fazer para fazer 1 grau a mais? Né? Às vezes não é muito. Pode passar. O mentor certo vai adequar o seu planejamento à sua rotina, né? Então, isso para todos os exemplos que eu dei aqui. E no meu caso, a dieta boa é aquela que se encaixa na sua vida, não é você que tem que se encaixar na dieta. Né? A dieta, o planejamento tem que se encaixar na sua vida. Então, você trabalha à noite. Ah, não, você vai comer só de dia e de noite, você se vire. Não é assim, né? Eu sou profissional, eu preciso entender a sua rotina para que eu coloque o planejamento dentro daquilo que você consegue fazer. Falar isso é diferente de falar assim para a pessoa. A pessoa chega e fala assim, eu não como legume e verdura e não vou comer. Daí, né, não tem muito o que fazer. Então, a gente vai tentar colocar isso na rotina dela. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso apresentar opções para que essa pessoa também tenha a oportunidade de fazer diferente. Né? Pode passar. E é isso. Eu espero ter contribuído para vocês aqui com algum... Se foi um pouquinho assim de conhecimento, já valeu, né? Nem todo mundo precisa emagrecer, mas acho que melhorar a saúde todo mundo quer, né? E fico à disposição. Tem meu contato ali. Eu elaborei um materialzinho que eu vou mandar para vocês ali. Eu mando para a Sheila e a Sheila dispara no grupo. Pode colocar no grupo lá. Posso colocar lá? Tá aberto, né? Uhum. Eu coloco lá direto, daí vocês... É um resumão, assim, das coisas que eu falei, mas também tem algumas dicas básicas, então acho que dá uma leve orientada. Muito bom. Deixa eu cortar aqui. Legal, hein? Eu sou o exemplo prático das tentativas e fracassos de emagrecimento. Emagrecimento? Eu estou sempre nesse ciclo, né? Dietas restritivas não funcionam, de jeito nenhum, não adianta, não consigo. Funciona por 10 dias, 15 dias, depois não. Isso. Né? A gente enjoa, né? E tem que variar o cardápio, a gente trabalha, não tem tempo, e é aquela coisa que não funciona, não adianta. Então tem que ser coisa prática, tem que ser rotina. É uma coisa que eu percebo muito, e eu acho que é bacana, eu não tenho, sabe, essa característica de... A gente tem, ainda bem que a gente tem profissional para
para todo mundo, né? Mas, assim, a minha característica não é a característica da parte, assim, mais funcional. Então, tem gente que quer, você entrega livro de receitas e nananana. Não, eu não sou essa pessoa. Por quê? Porque a minha vida não é essa. Eu não tenho como falar para você uma coisa que eu não aplico na minha vida, que eu não faço, né? Então, que tipo de credibilidade eu teria? Vem aqui, agora você faz isso, faz bolinho disso. Eu não faço, eu não faço. O que eu faço? Eu faço o básico que funciona, e é isso aí que tem que ser feito. Então, eu acho que talvez muitas pessoas se identificam com esse tipo de trabalho por esse motivo, porque é o que você acabou de falar. Eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho que dar conta de mil e uma coisas. Vai querer chegar em casa à noite e perder 2 horas na cozinha? Não vai mesmo. Não vai. Então, assim, e a gente consegue fazer coisas com o que está meio pronto? Sim. Dá para fazer. Máximo 5 minutos, 10 minutos, ou dá para dar uma agilizada durante a semana e você só vai aquecendo algumas coisas, deixa para fazer carne na hora, que é rapidão, né? Então, dá uma grelhada ali. Então, assim, é possível, né? E, claro, a gente tem que considerar o teu contexto, né? O teu olhar para cada um, porque vai ter, às vezes, alguma coisinha ali que é um detalhe, que talvez ninguém te passou até hoje. E aí a gente vira essa chavinha. Achei ótimo. Né? Porque a regrinha, se dividir o prato é o que eu faço todo dia, sabe? No refeitório a gente tem as opções, então dá certinho. O carboidrato, metade do prato é salada e legumes, mas deve ter alguma coisa que não está funcionando bem no resto da rotina aí, que eu estou sempre nesses picos, né? Engorda e emagrece, engorda e emagrece. É isso mesmo, às vezes é um detalhe pequeno, assim, que não é uma coisa muito grande, sabe? E que a gente olhando ali com cautela, a gente consegue achar. E a menopausa? E aí tem a menopausa, que é o tema importante, né? Não dá para a gente menosprezar o assunto e falar que não interfere. Interfere na saúde como um todo, interfere na libido, interfere no teu ânimo, no ânimo para fazer as coisas, no ânimo para você levantar para ir trabalhar, né? Interfere na composição corporal porque muda a parte hormonal, e se muda a parte hormonal, a gente já não funciona como antes. Mas a gente tem que ir modulando, sabe? Pegando qual que é o detalhe mais importante agora? Esse, então, a gente vai trabalhar esse aqui. Arrumando. Dá para ajustar essa rotina aí para. E vai ajustando. Porque eu estou nesse estágio agora e daí desregula mais ainda, né? Você sabe que nós temos um grupo, eu falei nós, porque eu tenho uma colega que é colega de formação, inclusive, e ela mora em Palmeira, ela não mora aqui em Curitiba, né? E a gente faz muito grupo juntas, né? Grupos online. Então, a gente abre o grupo, a mulherada se inscreve, entra, todo mundo começa junto, todo mundo finaliza o grupo junto. E muitas permanecem, né? E mais um, e mais um, e mais um, a gente vai adaptando e vamos abrindo esses grupos. E um dos últimos que nós fizemos foi sobre menopausa. Porque essa demanda está aumentando demais. Muita coisa, né? Muita coisa. Uma boa, hein? Vamos fazer um grupo. Vamos fazer. Dá pra gente combinar ali, a gente vê no grupo quem tem interesse, a gente... Eu vejo assim, que não é só emagrecimento, é qualidade de vida. É tudo. Porque não é só o fato de engordar. Tem um tem uma coisa que a gente precisa, que a alimentação pode contribuir nisso também, né? Um exemplo bem prático, assim, né? E bem próximo agora. A minha irmã, ela tem 44. Nova, né? 44 anos. E ela é bariátrica, então a gente já fica com o olho bem aberto, porque bariátrico baixa a vitamina muito rápido, né? E ela começou com um estado bem depressivo, assim. E aí, querendo chorar, e ela tinha recém saído de uma depressão muito forte. E estava com medicação, e a gente sabia, então, que, peraí, tem alguma coisa errada, né? Aí a gente conversando, eu falei, Cris, você já foi dar uma olhada nos hormônios, como que tá? Eu marquei médico essa semana, tá? Batata. Menopausa. Então, e isso, meu Deus, gente, detona com a mulher, detona. Tem que entender um pouco disso para poder... o que eu posso fazer para melhorar, né? Se eu ainda não cheguei lá, como que eu vou conseguir identificar aquilo? E se eu estou passando, como que eu melhoro, né? Esses sinais, sintomas. Achei ótimo criar um grupinho aí. Porque a maioria das mulheres estão nessa faixa aí do grupo.
Assim, ó, e vamos supor que quem não estiver, vamos supor que, sei lá, tenha lá de 30 anos, elas vão ser beneficiadas, porque toda alimentação que a gente pensa para menopausa é uma alimentação anti-inflamatória. Uhum. Então, não tem como não se beneficiar. Daí a gente pode, uma coisa ou outra, dar uma individualizada ali, né? Mas não tem como não se beneficiar. Com certeza, achei ótimo, vamos criar. Eu vou colocar no papel isso, vou escrever, e daí jogamos no grupo amanhã. Legal, à vontade. Fechou. Muito bom. Então tá. A gente tem as pessoas que não precisam emagrecer, mas tem que ter qualidade de vida, né? Todo mundo quer viver mais, né? Legal, Carla, adorei. Eu vivo pesquisando essas coisas porque, né? Algumas coisas que você falou eu já tinha lido, mas é legal ter esse embasamento, né? E como colocar em prática, né? Sim. Por exemplo, esse intestino inflamado, o que você faz? É na alimentação, né? Então, eu fui meio perdida. Beleza, eu sei de tudo, e agora? Como é que eu faço? Pra gente fazer aí numa próxima vez, fazer uma aula só do intestino, tem muita coisa, muita. Então, Agora, pra vocês terem uma ideia, acho que 15 de novembro, que é o feriado, né? 19, não é? Ah, não. 15, né? 15. Vai ter um curso, eu já fiz esse curso uma vez, mas agora eu acho que está na hora de atualizar, porque tem muita coisa nova, e eu fiz online da outra vez, dessa vez eu vou fazer presencial lá em Brasília, vai ter um curso de modulação intestinal. Que legal. Sensacional, muito legal, muito legal. A gente fica 3 dias lá só. Intestino é tudo, né? Humor, é tudo. Não pode tirar sarro, porque eu só falo, né, porque eu vou falar uma besteira agora, só fala em merda. No consultório eu tenho os cocôzinhos, sabe? Porque não tem como, gente, tem que falar. Mas é fato. Interfere. Tem um fundo intestinal. Aí você vai precisar. Não é mais um fundo emocional, tem um fundo intestinal. Tem mesmo. É impressionante. É verdade. Não é à toa que fala que a pessoa, quando tá brava, tá com a cara enfesada. Né? É enfesada, mas tá mesmo, literalmente enfesada. Interfere no humor. Total. E outras coisas a mais. E outras cositas. Legal. Obrigada, Carla. Obrigada por terem participado. Adorei. Coloca teus contatos no grupo, Instagram, tudo. Tá. Eu acho que é material também, mas eu posso colocar ali. Legal. Então põe, adorei. Coloco sim. Esse assunto vai render. Sempre que quiserem. Muito obrigada. Assim, vocês têm dúvidas? Fiquem à vontade. É só eu tô... Não, eu fiquei só escutando. Tá tudo, foi bem legal, Carla, parabéns. Obrigada. Gostei muito da palestra. Muito bom. Carla, eu faço acompanhamento com uma nutricionista. Eu nunca conheci ela pessoalmente, a gente conversa desde a época da pandemia só online. Que legal, funciona muito. Até comentei com meu marido, nossa conversa hoje em dia tá tão diferente, assim, num outro nível. E no começo eu lembro que eu ficava bem constrangida, assim, porque uma das coisas que ela perguntava, assim, já de início, me descreva como estão as suas fezes. Mas é muito legal. Tem um negócio chamado escala de Bristol. Se você colocar no Google escala de Bristol, vai aparecer o desenho para você escolher. Olha só. Qual que é a escala? A escala 4 é a correta. E eu sempre brinco assim, ó, quem escuta eu falando nunca mais come churros, né? Porque eu falo assim, o ideal tem que parecer um churros, só que sem os vinquinhos, né, do churros, assim. E ele tem que ficar no fundo do vaso. Ele não pode ficar em cima, ele não pode ficar parecendo que explodiu, porque tem alguns que explodiu, né, e fica todo espalhado, ou mole demais, né, ou uma cor muito estranha. Mas qual que é a cor? Cor de cocô, marronzinho, assim, não pode ser nem muito branco, nem muito escuro, puxando para um verde, nem vermelho, né? Então, é muito engraçado. Eu puxo minhas figurinhas no consultório, vamos saber qual que é o teu. Vou botar uma legenda aqui. É muito legal. Tem até uma tabelinha para você ir marcando como que tá, assim, de 30 ou 31 dias, né? Como que tá? Hoje tá assim, hoje tá assado. Daí a gente consegue identificar padrão de funcionamento intestinal. Legal. Mas acho que é bobeira, e aí tem né? Coisas comenta que também você foi falando e eu fui entendendo um pouquinho, compreendendo um pouquinho, tipo a fruta, e tem que colocar psyllium, né?
Eu pensei, nossa, parece o pó de serra, né? Isso. O Rodrigo que fala, tem que comprar o piste, acabou o piste. Se completar. Ai, gente, mas é muito bacana, é muito legal, assim. Eu sempre digo, tem um porquê, né? Nunca é porque é para ficar bonitinho, é porque tem um porquê. Então, só que a maioria dos profissionais não explica. E daí, muitas vezes, a pessoa pensa assim, ela falou para eu comer com isso aqui. Mas eu não quero isso aqui, vou tirar. E nem vai contar para a nutricionista que não está comendo daquele jeito. Mas também ela não falou o porquê que era para comer. Bem isso. O negócio é entender para fazer certinho, né? Se você entende, você vai deixar agora, vai comer a banana, vai lembrar, ai meu Deus, pico de insulina, pico de insulina, pico de insulina. Vou pegar uma veia. E nada de granola cheio de doces juntos, né? Deus me livre, se tem um alimento que tem explodindo nesse mundo, é a granola. Então, é tão bom. A granola Eu parei de comer. Uhum. Você sabe que na pandemia eu fiz uma dieta não, né? Foi um acompanhamento, foi um grupo, né, que eu falei que eu participei. E a gente começou a trocar, né, o açúcar por aspartame, mas aquele negócio é tão ruim, que eu falei, não tomo mais açúcar. Chá, eu sempre tomei sem açúcar, né? Café sem açúcar. Aí eu tomo a coca normal, eu acho absurdo tomar coca zero, nunca consegui. Também acho. Mas assim, não faz falta. Então, aí que tá, eu acho que é o emocional que pega, né? Aquele dia que você tá com necessidade de comer açúcar e tal. Mas eu não sinto mais falta do açúcar, assim. É bem pontual. Mas assim, ó, se você vai lá, vamos supor, vai ter um almoço, um jantar, sei lá, e você vai tomar uma coca. Aí você tomou a coca. Você tomou aquilo ali e parou, tá mais que provado. Você não tem independência, você está escolhendo. Mas deveria tomar. Vício, né? Deveria, mas você também não tem que se privar de tudo na tua vida. Claro. Né? Então, Aqui em casa é regra, refrigerante, assim, qualquer um é só final de semana. A gente não toma. Isso, Entendeu? vai trabalhar dessa forma. No Não é domingo, exagerado, não é exagerado. Seria uma festa, alguma coisa assim. Isso. Mas E é fora isso, né? Da mesma então, forma não precisa ser aquela coisa. Não precisa ser restritivo, né? A gente pode ter os momentos de prazer tomando, comendo alguma coisa, né? Que não seja em exagero. Com certeza. E nos grupos que eu faço, geralmente eu deixo um dia, uma refeição livre por semana. Então a pessoa come o que ela quiser. Durante a semana, assim, ela escolhe lá um dia e come o que ela quiser. É bem legal. Dia do lixo. É bom, né? Tipo, não pode ser o dia do lixo, mas assim, uma refeição legal. Não se joga de cabeça nele. É legal, também interessante que você abordou sobre o jejum. Isso também é um assunto, acho legal, assim, também, né, de conhecer mais a fundo. Você despertou, assim, a curiosidade na gente. Achei muito legal. Eu era contra, sabia? Porque na faculdade, né, imagina, né, assim, na faculdade, quando eu aprendi coisas na faculdade, eu achava um absurdo ficar sem comer, imagina, ficar sem comer, que absurdo, vai queimar massa magra. Aí, né, aí você vai trabalhando, vai entendendo, vai vendo o que acontece. Aí eu fui fazer algumas formações, e eu falei, o que tem esse tal de jejum? Não é possível que ele seja ruim, não é possível. E aí foi quando eu entendi, falei, gente, para vocês terem uma ideia, meninas, o jejum é tão seguro e tão bom que é usado em oncologia. Oi? Por causa justamente da autofagia, que é pegar essa célula e fazer essa reciclagem dessas células. Acho que vai ser. É vida, é muito legal. Sendo feito da forma certa, né, Carla? Da forma correta, é só fazer certinho, né? Entrar certo, sair certo, respeitar os horários. Você tem que preparar o corpo antes, né? Você tem que comer, fazer uma refeição decente antes, né? Para não... Uma vez eu fiz, foi um detox mesmo. Tem um grupo que eu dei o nome para ele de Seca Já, que realmente dá uma secadona, assim. E aí a gente faz ele em 21 dias. E ali eu aplico o jejum. Né? Então, assim, tem gente que não gosta, nem entra, porque, ai, Deus me livre, vou ficar sem comer. Mas quem entra com medo, depois fala, gente, por que não fiz antes? Aí eu aplico o jejum ali, a gente faz, tal, e a mulherada perde bastante peso. Tipo assim, 4 quilos em 21 dias. E não é água, não.
Já fiz validação, eu fazer bioimpedância antes, bioimpedância depois, então o negócio é forte, assim, e é o jejum que faz certinho. Elas nem conseguem, normalmente, comer o que precisa comer no dia que não tem jejum daí, sabe? Que daí precisa comer. E eu bato na tecla, eu fico, tem que comer hoje, tem que comer, coma. Ah, mas não tem fome. Come, empurra, tem que comer. E funciona muito. É bem legal. Porque ficar sem comer, sem preparar, o corpo vai transformar em gordura daí, né? Daí vai ser ruim, aí sim vai massa magra, toda a massa muscular, né? Aí a gente já tem uma gordura ainda, quer mandar a massa embora, tá louco? É tão difícil a massa magra, né? Exato. Dá mais causa mesmo. Deus me livre. Bom, Mas é isso. teríamos assunto para falar horas e horas e horas aqui, mas nós vamos marcar outra, então. Ou vamos entrar no grupo. Não. O grupo é legal porque uma escuta a outra. Legal. Troca experiência, troca facilidades, dificuldades, é bem legal. Bem legal mesmo. Troca receitinha. Aí entra a receita, ó. Aí eu passo tudo que vocês quiserem. A gente ajuda daí. Muito. Legal, muito adorei. Carla, mais uma vez, obrigada. Que bom que você está fazendo parte do grupo. Fique à vontade. E quando quiser colocar suas dicas lá, fica à vontade no grupo. Opa, pode deixar. E vamos criar um para nós. Vamos. Obrigada, Carla. Tá bom. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau pra vocês. Boa noite. Tchau.